Começa agora o quadro Gestores Sob Pressão, um quadro pensado em você que vive o varejo todo santo dia e muitas vezes é pego de surpresa precisando tomar alguma decisão que impacta todo o negócio. Exatamente, esse quadro foi pensado estrategicamente no dia a dia de loja. Eu vou ter saídas, o Lucas vai ter saída, mas nós dois, de formas diferentes às vezes, vai te indicar um caminho bem mais curto para você chegar no resultado. O mais legal para você que nos está assistindo é o seguinte: ela não sabe as perguntas que estão aqui e eu não sei as perguntas que ela vai me fazer. Ou seja, vida real, na hora, e a gente só pode perguntar para o outro, para repetir a pergunta, 2 vezes. E se eu ver que ela está me enrolando muito, a gente vai acelerar aqui, vou colocar 10 segundos na tela, para realmente ali, na hora do calor do momento, a gente tem que tomar uma decisão, porque muitas vezes o time está esperando uma decisão. Não vale falar que tem TDAH, hein? Vai ter que responder. É isso. E outra coisa, sem chat GPT, sem Google, sem internet, sem nada, só com quantos anos de varejo? 24 agora. 24? 24 anos de varejo também, olha aí, a sintonia já começa agora. Então, por favor, né, ladies first. Toma esse inglês lá. Aí. Vamos nessa, sem delongas? Sem delongas, bora lá, quero ver como é que você vai sair dessa. Quando a meta não está sendo batida e a equipe começa a desanimar, qual é a primeira prática que um gerente precisa tomar no mesmo dia e no chão de loja? Sem enrolação. Repeat, please, ou não? Por favor, mas bem devagarzinho para eu ir sentindo essa situação. Segura esse daqui que você faria. Quando a meta não está sendo batida, isso é realidade, isso está acontecendo, mês é difícil. A equipe começa a ficar desanimada, porque a gente sabe se o vendedor não está entregando, ele se desanima. Sim. Qual a primeira atitude prática que um gerente precisa tomar no mesmo dia e no chão de loja? Tá, vamos lá. Eu faria o seguinte. Primeiro, eu tenho que entender que eu sou o porto seguro da loja. Então, as pessoas têm que olhar para mim e ver eu acreditando ainda nessa meta. É igual tá no avião, uma turbulência, a primeira coisa que você faz é o quê? Olhar para a aeromoça. Se ela tiver com uma carinha boa, você tá feliz. Se ela tiver com a carinha ruim, você sabe que vai dar merda. Então, beleza, eu comigo mesmo tô bem, vou reunir a equipe e vou fazer um brainstorm ali. Galera, o que tá acontecendo? O que a gente pode melhorar? Vou revisitar os processos para ver se os processos estão sendo feitos. Vou auditar um telemarketing, uma mensagem, para ver se não tá muito robótica, para ver se não tá muito quadradinha ali. E, às vezes, dentro do próprio time, eu posso pegar uma ideia que faça sentido, que dê para aplicar. Só que quando eu faço essa reunião com todo mundo, eu tô gerando pertencimento neles também. Ou seja, não está fácil, mas é possível. E pode ser que essa possibilidade venha através da resposta de algum deles. Então, eu faria isso. Perfeito. Só complementar uma coisa. Quando a gente fala de desânimo, desânimo tem a ver com as nossas emoções. Sim. Então, o que eu faço também com o meu time, além de tudo isso que o Lucas colocou, que foi muito perfeito, né? Eu trago à memória aquilo que nos traz esperança. Então, eu lembro para esse time das conquistas que ele já alcançou. Quando a gente tira eles desse caos que é o desânimo e a ansiedade, a gente lembra para eles o que esse time já fez e o que ele já conquistou, eu trago eles para um lugar de possibilidade. Então, acho que aí é onde também entra o gerente, sabe? Tirar de um cenário de que a equipe perde a visão e trazer de volta essa visão de é possível, a gente vai conseguir, eu sou seu porto seguro, antes, né? Eu sou seu porto seguro, olha para mim como eu estou te gerindo e as coisas vão dar certo. Viu aí? Vocês viram que é vida real. Tive que parar para pensar, ela complementou. Essa é a beleza desse negócio. Eu tenho certeza que esse quadro vai ser um sucesso. Sem roteiro, só vida real. Vamos nessa? Bora. Marci, o time bate meta quando eu estou presente. Quando eu saio, tudo cai. O problema é a liderança ou a maturidade da equipe? A liderança. Eu sempre puxo isso para a liderança, eu falo isso pelo meu time, né? Eu fiquei 7 meses fora de licença maternidade e a loja fluiu e cresceu muito mais do que quando eu estava lá. Eu costumo dizer que a gerência é avaliada na ausência e não na presença. Porque se o time só funciona quando eu estou presente, então está totalmente ligado à minha figura. Agora, se eu tenho processos claros, se eu tenho rotina, se eu tenho um checklist diário, se cada um do time sabe exatamente qual é o papel que tem que executar, não é necessária a minha presença lá. Então, hoje, quando eu vejo muitos gerentes sobrecarregados, falando que eles fazem tudo, primeiro eu vejo ali que tem o gargalo da centralização. Ele é um centralizador, provavelmente ele não faz pessoas. Quando você faz pessoas, você descentraliza e você deixa claro qual que é o papel de cada um, o resultado vem na sua ausência. A sua presença, ela tá ali para direcionar, aumentar a velocidade, recalcular a rota, mas você não é necessário.
É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos para a próxima. Próxima, bora. Sem nada a acrescentar. Muito bom. Bora, vamos lá. Gostei. Calma aí, vai devagar, Marcinho. Não devagar nada. A gente taca no pau nesse carrinho, que trabalha comigo sabe que eu sou do 12. Como o gerente deve agir quando percebe que está apagando incêndio o tempo todo e não consegue sair do operacional para de fato liderar? Amo essa, porque isso aí é a nossa vida, tá? Amo. Faz aí de novo enquanto eu tô pensando aqui numa resposta. Gerente que só apaga incêndio e ele não consegue liderar pessoas. O que ele vai fazer, esse cara? Por que ele só apaga incêndio? Então, o que eu vejo hoje? Muitos mentorados fazem tem essa mesma preocupação. Parece que você está o tempo todo sendo reativo e não preditivo. Eu acredito que está muito focado no próprio desenvolvimento dele como gestor, como líder, porque às vezes ele não sabe nem quais processos que ele vai colocar para rodar. Então, um gestor que às vezes só apaga incêndio, ele não planeja para frente, ele só está reagindo ao que acontece hoje. Então, vou dar um exemplo aqui do varejo masculino, que é o meu nicho. A gente sabe que todo agosto tem Dia dos Pais, todo junho tem namorados, todo novembro Black Friday, ou seja, a gente já sabe as datas importantes. A gente tem que planejar o quê? Quantas pessoas eu quero ter na equipe, quais processos que eu vou colocar para rodar, quanto que eu vou acelerar ou não, quanto que eu vou tirar algum processo ou não. Planejamento. Planejamento. Então, quando eu vejo gestores apagando incêndio, aí entra um pouco da resposta que você falou no final de desenvolvimento de pessoas. Quanto menos eu desenvolvo o meu time, mais eles precisam de mim. Quanto mais eles precisam de mim, mais eu tenho que estar lá apagando incêndio, concorda? Perfeito. Então, se eu tenho um time muito mais maduro, muito mais preparado, acaba que eles vão ter muito mais autonomia para tomar decisões que talvez não precisaria me chamar. Eu vejo muito líder hoje tendo que apagar incêndio porque ele é centralizador, foi perfeito o que você falou, e tem a questão do ego, da vaidade, porque assim, para nós seres humanos a utilidade é muito bom. Então eu tô ali apagando incêndio, eu me sinto útil. Você é necessário. Eu sou necessário, eu sou bonzão, então é bom. Só que isso ao longo do tempo vai cansar e não vai perpetuar. Então, acredito que tem que investir em treinamento, capacitação, desenvolvimento e uma coisa que poucas pessoas querem fazer. Às vezes é bom deixar o time errar também, para você mostrar que aquele caminho não foi o melhor, mas que você deu autonomia para eles, que eles podem errar, porque muitas pessoas têm medo de errar por causa da retaliação. Então, deixa errar, aprende com aquilo, conserta, desenvolve, numa outra oportunidade vai estar muito melhor, talvez menos dependente de você. Deixa eu fugir do roteiro, aproveitar que eu tô aqui com o Lucas, fazer uma mentoria. E quando o gerente ele tem os processos, tem tudo, e o dono do negócio trava ele. Tá passando por isso? Estou passando por isso. Não na minha empresa, mas uma pessoa que eu estou mentoreando está passando por isso. É um gerente incrível, é um líder incrível, que ele tentou já organizar toda a casa, mas o dono não... Só quer que ele apague incêndio. Ele demite esse dono? Não dá, né? Você tem acesso ao dono? Ainda não. Por enquanto é uma mentoria contratada, ele me contratou, né? Eu sou mentora dele, né, no caso. Sim, se ele tiver essa liberdade para bater esse papo com o dono, assim, um exemplo, se eu sou esse gerente, olha, eu estou fazendo uma mentoria com uma gestora incrível, estou vendo que está dando muito certo, e ela me perguntou se ela pode ter um bate-papo com você para entender melhor o que você quer, ou seja, como que ele vai vender a história para esse patrão dele, mas se você tiver acesso ao patrão e entender como esse patrão pensa, duas coisas. Primeiro, você vai abrir uma porta boa com o próprio patrão. E segundo, que você pode mudar a narrativa do seu gerente para ter mais conexão, talvez, com o dono ou qual o caminho. Porque às vezes ele não tem a malícia que você tem. Perfeito. Talvez se fosse você gerenciando, sabendo o perfil do dono, você fala, cara, não dá para falar isso, eu falo isso, pela sua malícia, 24 anos de varejo. Sim. Ele é um cara talvez mais jovem, muito, né? Inexperiente, talvez. Gerência. Então, às vezes, ele não vai saber como agir ou como contornar. Então, acredito que você entender o perfil do patrão vai te ajudar a ter mais insumo para fazer a mentoria com ele. Perfeito. Vamos lá. Marci, eu tenho um vendedor excelente tecnicamente, mas ele não segue o processo. Eu ajusto ou eu troco? Nossa, eu já passei por isso tanto, aí vem um filme na cabeça. Porque tem comportamento que você consegue condicionar. E aí você já deu feedback, você chamou, você apresentou o processo e a pessoa vai. Tem outras pessoas que não vão, eu já tentei várias vezes e não vão. Então o que hoje eu faço? Eu tenho um time, né? Então eu já chamei, eu dei feedback, eu orientei.
Eu falei que não é só técnica, eu preciso que o processo tem que acontecer. Hoje a venda ela não é mais por acaso. Exato. A venda não é sorte mais. Eu acho que nunca foi, porque lá atrás tinha, né, era uma cultura. Hoje a gente sabe que não é. A venda ela exige preparo, o cliente ele é extremamente informado. Ele compra onde ele quiser, a gente tem o Omnichannel aí funcionando, tudo correndo, então não posso ter uma pessoa desavisada ali que não cumpre um processo e acha que vai vender porque ele é muito bom. Sim. Uma hora isso vai dar ruim. Então eu tenho um tempo. Dei feedback uma vez, dei 2, dei 3, eu não perco mais meu tempo, eu demito. Mesmo sendo o seu melhor vendedor? Mesmo sendo o meu melhor vendedor. O que carrega a loja nas costas? Mesmo sendo. Porque... Mesmo sendo. Sabe por quê? Porque não é só sobre isso, entendeu? Não é só sobre resultado. Existem resultados de formas saudáveis. Já aconteceu, teve um vendedor que ele entregava todas as metas, mas o restante da equipe não, porque a equipe inteira trabalhava para ele. E aí, quando eu demiti esse vendedor, eu tive 5 vendedores entregando o resultado. Então, às vezes, ele está ali entregando os meus 30%, 40%, porque eu tenho toda uma equipe ali sobrecarregada trabalhando para ele. Então, assim, a gente, enquanto gestor, a gente precisa ter essa visão do todo, né? Por que só esse cara entrega dentro da mesma possibilidade e o restante não entrega? Deixa eu escutar o que o restante está falando. Sim. O que está acontecendo aqui no meu time? Se a minha gerência ela é próxima, ela vai saber. E isso acontece principalmente com o vendedor mais velho. Ele tá ali, ele acha que é só venda. Ele acha que é o dono da loja, né? Exatamente. E porque não ele é bem vende. assim. E não é bem assim. É isso, então. Maravilhoso, porque o que eu mais escuto. Prazo para desenvolvimento. O que eu mais escuto com qualquer dono de loja quando eu faço uma provocação como essa, não, mas espera aí, é meu melhor vendedor, mas como ele, é que eu vou né? demitir? Cara, mas só esse melhor vendedor entrega 100%? Não entrega. Só o melhor vendedor não entrega. E a gente precisa de uma empresa onde, não que todos vão entregar, mas que esse ranking ele tem que estar gerando. Tem que ter uma qualidade de equipe. Tem que ter qualidade, tem que ser saudável, né? O crescimento. Boa. Bora. A terceira. Vai devagar aí, Marci, pra eu captar aqui. Bora. Fala muito rápido. No varejo, pausadamente, pressão por resultado é diária, certo? Ok. Como o gerente equilibra cobrança por meta sem perder a equipe por desgaste emocional? Eu acredito que o que mais desgasta emocionalmente uma equipe é não perceber e não sentir o gerente atuando junto na busca dessas metas. Porque para mim não tem nada pior do que você estar num ambiente que o seu gerente não está contigo. Ele chega lá, galera, essa é a meta, a gente tem que bater, a gente tem que vender, o mês não tá bom, ele descarrega a emoção dele. Aí na hora que a loja abre, ou na hora que o cliente entra, ou na hora que tem um problema, o que ele faz? Se ausenta. Então, para mim, hoje, acompanhando algumas equipes, o que eu mais vejo a falta das equipes é a presença do gestor. E presença, quando eu digo, é de estar presente, de estar acompanhando um atendimento, de ver que teve uma fricção no atendimento, vendo que, às vezes, se ele chegar e agregar um pouco mais ali do social, ele vai vender mais. Não é só estar existindo dentro da loja. Tem muito gerente que existe dentro da loja. Sim. E tem gerente que está presente dentro da loja. Então eu vou ver se meu vendedor atendeu bem, se ele às vezes precisa de uma técnica de venda, se ele precisa de um apoio emocional, às vezes ele não está num dia bom, eu posso colar ali com ele no atendimento e fazer essa venda acontecer. Não é trabalhar para ele, mas é estar presente, sabe? Então, legal, a meta está ali, vou acompanhar e o mais importante, celebrar as pequenas conquistas. Sim. Porque pode ser que aquela meta do dia não tenha sido batida, mas às vezes bateu 95% num dia ruim, num dia fraco, entrou 3 clientes na loja e mesmo assim bateu 95%. Galera, foi sensacional de acordo com as condições que nós tínhamos. Sim. Amanhã nós vamos correr atrás desses 5%. Mas estar presente, eu acredito que faz toda a diferença. E vale deixar aqui muito claro que a pressão, ela é diferente de opressão. Legal. E o que traz o desgaste emocional é a opressão. Porque a gente que vive no varejo, ou qualquer outro ramo, o empreendedor, ele vive pressão desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Ele é pressionado por prazo, por boleto, por meta, por crescimento, por inovar, tem que ser criativo, tem que estar nas redes sociais, enfim. Ele vive já um cenário de pressão. Mas eu vejo que o que desgasta as equipes é a opressão. Então, é aquela gestão que ela traz o medo, ela traz a comparação, ela não traz uma nova metodologia, mas ela oprime aquele time, ou dá resultado, ameaça, ou dá resultado, ou é demitido. Eu ouço muito isso, nosso clima da loja tá tenso, a loja não vendeu nada, meu Deus, meu chefe chegou... Sabe? Então, eu acho que é isso. A gente, enquanto gerentes e gestores, a gente precisa ter esse cuidado, né? De não oprimir. A pressão, ela vai sempre acontecer, porque o cenário já é desafiador, mas a opressão é o que traz esse desgaste da equipe. Eu escutei uma vez de um tal de LeBron James, não sei se vocês conhecem, que pressão é um privilégio.
Só tem pressão, primeiro, quem está empregado. Sim. Segundo, quem tem oportunidade de Quem entregar. tá com a vida em movimento, né? É isso. Então, quando a gente ressignifica esse tal da pressão, cara, o que você falou é perfeito da questão da opressão, mas quando você entende que pressão é um privilégio, porque você está empregado numa empresa que está aberta, numa empresa que está girando, isso muda também a forma que você encara. Né? Marci, eu promovi alguém pelo desempenho, mas ele não virou um bom líder. Eu volto atrás ou eu insisto mais um pouco? Eita, imagina o Neymar comandando a seleção brasileira. É tipo isso. Então, é uma promoção errada. E isso acontece muito, acontecia. Não, mentira, isso acontece. Né? Ainda acontece. A gente pega o melhor vendedor e acha que ele vai liderar. Muito bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cara entregar resultado não significa que ele vai conseguir gerir pessoas. Então, primeiro, quem quer, consegue. Precisa saber se esse cara que está agora ocupando esse cargo de gestão, ele tem feeling para pessoas e ele quer aprender a desenvolver pessoas. Se sim, ele quer aprender a desenvolver pessoas, vamos fazê-lo desenvolver, porque eu acredito que tudo que você se propõe a fazer, que você se dedica, que você coloca a sua energia, ela vai dar certo. Sim. Então, se ele tem vontade, se ele quer aprender a desenvolver pessoas, ele vai conseguir. Vai demorar um pouco mais? Vai, mas ele vai conseguir, colocou energia naquilo, vai. Agora, se ele ainda tem a cabeça de vendedor, porque o que acontece é você trazer o cara para a gerência, ele continuar com a cabeça de vendedor, só pensando em números acima de qualquer coisa e passando por cima de todo mundo que está ali abaixo, isso não vai dar certo, é demissão, porque foi uma promoção errada. Não se promove ninguém ou alguém porque ela entrega números. O fato de ser um bom atacante não significa que vai ser um bom técnico, isso não anda junto, não tem a ver. Toma! Taca-lhe pau nesse carrinho. De palmas. Próximo. Não, calma aí, porque eu quero só agregar, porque você falou do futebol, achei maravilhoso. Um bom vendedor, ele vai trazer retorno rápido. Sim. E aí ele meio que ilude o dono da loja. Fala, caraca, eu sabia que eu tinha que ter contratado. Eu garanto que pelo menos nos 3 primeiros meses ele vai entregar resultado. O dono vai falar que foi a melhor promoção. Sim. Mas a longo prazo não se sustenta. Não. E ninguém suporta ele, isso é certeza. Certeza, eu já peguei, nossa, muitos, mas já fui supervisora de loja e isso acontecia muito, a gente promovia o melhor vendedor porque na hora o que a gente precisava era resultado para a loja não fechar. Exatamente. A curto prazo é a melhor opção. Eu sei que esse cara vai, e aí pode deixar que eu vou apagando os incêndios dele, só que chega um momento que não tem mais nem água para apagar esse incêndio. Sabe? Não tem mais nem que eu já saí daqui de Brasília para ir para São Paulo para tentar resolver coisas lá de gerente que tava a equipe me ligando desesperada, assim, que o cara tava destruindo tudo. Então isso não falta de preparo, né? Prazo, então vamos sair do roteiro aqui. E como que eu vou identificar então dentro da minha equipe a melhor pessoa para ser promovida para um cargo de gestão? A pessoa que ela já faz aquilo que o cargo de gestão pede. Hoje, por exemplo, eu já tenho dentro da minha equipe, eu tenho uma pessoa que ela se preocupa com a abertura, ela se preocupa com a organização do meu caixa, ela se preocupa muito com o outro, eu vejo que auxilia já o atendimento de todo mundo. O que é liderar? Liderar é servir. Então, se eu já tenho dentro da minha equipe pessoas que servem por vocação, essa pessoa ela tem um quê de liderança sim já dentro dela, porque quantas vezes, por exemplo, eu sou gerente de loja, quantas vezes eu assisto gente da minha equipe ganhando muito mais do que eu e isso não me afeta. Isso aí já daria um outro Pois é, vídeo, isso não me afeta, porque eu tô dentro do meu propósito. Sim, então, se você encontra a pessoa que tá ali dentro do propósito dela, não é mais sobre o outro, é sobre o quanto ela está satisfeita fazendo aquilo. E dentro da minha equipe eu já tenho gente ela está disposta a se ofuscar para que outro brilhe. Né? E nem sempre é a pessoa que entrega mais resultado, mas é a mais organizada. Ela consegue conversar muito bem com o cliente, ela para a loja quando tem um problema. Não se envolve em fofoca. Não se envolve quando eu chego na loja, olha, Marcia, aconteceu isso aqui, mas eu já resolvi. Legal. Tem a postura, a equipe já reconhece essa liderança. E é uma liderança que ela é reconhecida. Porque se nós temos vários tipos de líderes, né? Eu tenho o Hitler, que foi um grande líder, né? E eu tenho aí, o Mandela também foi um grande líder. Então, existem vários tipos de liderança. Uma que vai te levar pro buraco e a outra que vai te exaltar muito. Os dois conseguiram mover multidões. Mas para onde direcionar é que faz a diferença. Né? Exatamente. Então, muito bom. Ainda teve aula de cultura. Por favor, agora é a sua pergunta. Agora é a minha vez. Vamos nessa. Bora. Qual é o erro mais comum que gerentes cometem ao tentar ser amigos da equipe? E como isso impacta diretamente o resultado da loja? E eu vou emendar mais. Calma! Quem acompanha o Lucas nas redes sociais, vê os vídeos que ele faz. Gente, esse menino.
A Globo tá perdendo. Não, a Globo Eu queria ter entrado no Big Brother, mas não me chamaram. Não é seu perfil, E foi no não. Conjunto Nacional, a Casa de Vidro. Deixa eu te falar. Por que Como não? que Eu nunca você- vi um vendedor... Olha só, rapidinho. Parênteses. Eu nunca vi um vendedor de orgulho, de profissão, que vendeu na rua, que vendeu bombom dentro do Big Brother. Por que essa aversão a vendedor lá dentro? Porque ele vai virar um ex-Big Brother, é melhor ser um ex-vendedor. Não, continua na sua carreira que você tá indo bem. Vai precisar do Big Brother, não. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Vai que, né? E eu vejo que você grava muito vídeo de piada, muita brincadeira, isso dentro da loja. Isso Sim. não afeta a sua imagem? Então, como que um Legal. líder igual a você consegue manter uma postura de respeito sem que a galera confunda Legal. as brincadeiras e a amizade? Primeiro que vou fazer agora 20 anos de empresa. E eu devo ter começado a gravar, talvez mais com eles assim, né, internamente, uns 2 anos. Ou seja, Você já estava no cargo de supervisão, né? desde 2019 eu assumi a supervisão, 2020 veio a pandemia, foi aí quando eu fiz o meu Instagram, foi o primeiro vendedor online da Aramis, inclusive. E aí eu comecei ali a fazer mais vídeos profissionais para o Instagram. Mais meme, enfim, brincar um pouco com o nosso cotidiano, uns 2 anos talvez, mais recente. Então eu já construí muito a minha base de liderança. Não dá para o cara entrar hoje numa empresa como gerente e achar que vai começar a fazer vídeo e todo mundo vai achar normal. Então eu tive uma base construída e eu acredito muito no limite. Então na hora que eu estou gravando, nós estamos ali gravando. Eu nunca desrespeito meu funcionário, eu não obrigo ele a fazer, eu não peço nada que ele não queira fazer. Gravou? Gravou. Acabou, fechou o celular, vida real novamente. Vamos lá, vamos cobrar, e aí sem gracinha. Porque você falou de amizade, é o recém-promovido, que quer ser amigo de todo mundo, e tem até uma pergunta minha aqui que eu não vou falar ainda não, mas conecta com isso. Não vou dar o segundo caso não, que é o que eu vou te perguntar já já. Então, o fato de ser amigo é porque muito líder quer ser amado, quando na verdade ele precisa ser respeitado. E quando você coloca limites, você é respeitado porque você não aceita qualquer tipo de situação com você. Hoje eu acho que falta muito limite na liderança e outra coisa. Se você coloca regras e processos, tem que haver também punição para quem não cumprir regras ou processos. Eu vou dar um exemplo de horário. Não adianta se eu falei que se chegar 20 minutos atrasado não vai vender hoje, um exemplo, tá? Aí você, a Marci, que é minha melhor vendedora, adoro você, chega atrasado e aí você me conta uma história triste e eu vou lá e falo, não, Marci, tudo bem, vai lá, vende. Aí chega outro funcionário que eu não gosto tanto, não me conta nada, mas também chegou atrasado e eu falo, você não vai vender, tá aqui na regra, tal. A probabilidade de eu tirar o ânimo e a motivação desse vendedor é grande, porque por que a Marci pode e eu não posso? Sim. Independente da história. Então, esse negócio de ser amigo, bonzinho demais, para líder não funciona. Ele tem que ser um defensor das regras que ele mesmo impôs. Justo, né? Justo, é isso. Hoje não tem liderança justa, é muito por preferência. Eu gosto mais de fulano, gosto mais de ciclano. Aquele que eu não gosto muito, já vou demitir mesmo, eu posso tratar de qualquer jeito. Não, tá errado. Isso tá fazendo a sua função como líder ser deteriorada. Porque esse que você gosta um dia, lá na frente pode também não estar tão amigo assim, né, de você. E aí, como é que você vai fazer? É porque é uma relação de conveniência, né? Exatamente. Então, é impor limites, seguir as regras, ser um defensor daquilo que ele mesmo colocou para fazer. E hoje é isso que eu faço. Então, faço o vídeo, legal, mas depois eu tô cobrando normalmente. E deve ser até um pouco mais difícil, porque tantos anos dentro da empresa, não tem como você não ter laços de afinidade. Assim. Muitos. Tem gente que janta na minha casa, viaja comigo. Só que aí eu até digo, né? Eu também sou amigo da minha chefe, dos meus pares, enfim. Só que quando você se torna amigo de um líder, você tem que também entender que o seu fardo muitas vezes vai ser maior. Sim. Vou dizer que você é minha chefe e a gente é super amigo, tá? Vai ter alguns momentos que eu sei que você tem que me cobrar mais para mostrar para todo mundo que não é porque a gente viajou no mês passado que eu vou ter algum tipo de regalia. E se eu tenho maturidade, eu tenho que entender que isso faz parte do jogo. Porque se você começar a me cobrar e eu falar, pô, mas ela também só me cobra, não cobra ninguém, isso vai afetar nosso laço de amizade. Então tem que entender que é um fardo mais pesado, mas se, cara, eu gosto de você como pessoa e eu quero pagar esse preço, vai acontecer em algum momento. E mais do que isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para nunca passar pela sua cabeça que eu estou confundindo as coisas. Eu escutei só uma vez na minha vida, pô, você está confundindo as coisas. Eu prometi para mim mesmo que dali eu poderia trabalhar 5, 10, 15 vezes mais, mas eu nunca mais ia escutar isso de novo. E eu nunca mais escutei. Então às vezes eu sou julgado, mas você faz muito a mais, você faz coisa que nem estava no teu escopo. Justamente para não transparecer qualquer tipo de amizade com o superior, ou par, ou até mesmo os meus gerentes. Perfeito, isso é maturidade, né, emocional e também musculatura de tempo de loja e de profissionalismo. Agora eu posso ser até taxativa.
Isso não dá certo com essa geração que está entrando no mercado. Isso é um fato. Isso não dá certo. Essa geração que está entrando no mercado, ela não consegue entender justamente pela falta de maturidade. Bora. Quero só ver. Então eu vou chegar naquele ponto lá que eu falei que conectava com essa sua última pergunta. Nossa, cadê minha água, Júnior? Por favor. Só a Marci tem água aqui, tá vendo? Não, pode deixar filmando, que eu quero é zoar mesmo o pessoal. Que olha aqui, ó, só ela que tem água, gente. Aqui pra isso, pra servir ele. Tudo. Então vamos lá. O subgerente protege demais o time. Não consegue cobrar os processos e isso tem impactado o resultado. Como corrigir seu subgerente sem desautorizar ou tirar a autonomia dele perante a equipe? Essa é boa, Marciele. Eita, essa... Marciele Barros. Essa é Porque boa. o tal do sub é um cargo difícil, porque ele tem que ser o elo entre a equipe, a gestão, e aí? E outra coisa, e se o sub já faz esse papel de se dar bem com a equipe, para mim é um ponto muito positivo, porque eu consigo usar essa relação dele também. Então, muitas vezes a gente usa o sub como uma ponte, né? Então, eu quero que a equipe fique sabendo disso, o sub vai lá e dá um jeito de fazer isso sem ser por você. Agora, se esse sub é normal, o sub ser o amigão da galera, porque o cara tá imaturo, ele tá se preparando para pegar uma gestão. Legal. E aí é onde ele tem que ter gente ali mentorando ele, né? E o que eu faria? Eu mostraria para ele os prós e os contras da postura dele. Porque a nossa relação de gestão, a gestão ela é um cargo muito solitário, ele é um cargo muito sozinho. Se você acha que está na gestão e você vai agradar todo mundo, eu vou te falar que não, porque você vai ser sozinho. Todas as nossas relações, elas são por conveniência. As pessoas podem gostar de você, mas elas não se aproximam só porque tem muito você interesse, é legal. então? Tem Não muito. sabia disso, é sério? Tem muito interesse, estão sempre falando o que a gente quer ouvir. Então, muitas vezes as pessoas são personagens ao redor de uma liderança, mesmo que essa liderança deixe todo mundo muito à vontade. Então, o que esse sub precisa de ser muito bem mentoreado? Feedback constante, essa postura não é legal, isso vai te levar para tal lugar, você está percorrendo um caminho que eu já passei. E se ele for sábio o suficiente, ele vai escutar. Agora sim, esse sub só vai escutar essa liderança se ela for uma inspiração. Perfeito. Porque se ela não for também... ele não vai ouvir essa liderança. Mas como é que você vai cobrar ele sem desautorizar? Como é que você vai cobrar ele sem tirar autonomia? Beleza, deu o feedback. Não, eu não acho que mas vamos dizer que você... na hora ali você viu que, putz, fez uma cagada. E aí? Fez uma cagada na frente da equipe inteira. Então já vamos recalcular na frente da equipe. Gente, só uma observação. Isso que ele falou tá correto, mas eu preciso complementar, porque não é bem por esse caminho. Vamos seguir esse caminho aqui, que esse caminho é melhor. Então, tudo é comunicação. Se a minha comunicação for clara, mesmo naquele momento, eu não tenho como controlar o que ele vai sentir, eu tenho como controlar o que eu vou falar. Então, eu consigo sim desautorizar, ele pode sentir vergonha, tá? Mas eu, como liderança, eu preciso tomar esse barco e essa rédea. Mas depois você E depois eu traria sempre com ele, sempre com a pessoa. Olha, nesse momento eu precisei intervir no que você estava passando, porque não era correto, e a orientação é essa. Então, cuidado quando você for direcionar o time por esse caminho, porque eu estou aqui, e o caminho que a gente vai seguir é esse outro aqui. Então, não tente, de forma emocional, guiar o time por esse lado, porque eu estou aqui para puxar a rédea e não é assim que vai funcionar. Então já aconteceu várias vezes comigo, de falar, olha, espera, pausa, gente, só um minutinho. E o líder às vezes não assim. tem esse pulso para tomar a rédea. E uma coisa é você ser firme, outra coisa é você ser grosso e autoritário. Então a gente tem que saber comunicar, né? Eu vejo que o líder ele peca muito porque ele não sabe se comunicar. Então eu consigo falar tudo o que eu preciso para você, desde que eu ache ali palavras adequadas. Eu não preciso te ofender, eu preciso te pontuar. Então, não vou te taxar, eu vou falar assim, olha, exemplo de situação. Naquele momento, o direcionamento que você trouxe foi um direcionamento errôneo. Então, eu assistindo, eu não poderia deixar, por isso eu te corrigi na hora. Então, da próxima vez, vamos alinhar esse script? Não direciona a equipe, porque senão eu vou ter que corrigir na hora. Legal. E eu acho que liderança é isso. Liderança é você tá vendo que o seu time tá indo por água abaixo, você vai ficar assistindo? Não, porque não é o momento, o cara vai ficar envergonhado. Ele pode ter ficado envergonhado, mas eu não tenho controle sobre o que ele vai sentir. Outras vezes não, ele pode se tornar agradecido. Mas eu acredito que esse fato de você depois ter esse tempo de qualidade com ele, explicar o motivo da sua decisão, também ajuda, colabora. E até para a equipe também, já aconteceu de ter que tomar essa atitude, e depois quando ele não estava presente junto à equipe, falar assim, olha, o que eu fiz foi necessário para isso, ele está em aprendizado, está em desenvolvimento, continua coordenando vocês, porém, eu estou aqui na retaguarda. Então, eu sempre deixo claro que a gente dá a corda, mas em alguns momentos é necessário puxar. Respondido? Maravilhoso, muito bom. Deixa eu pegar minha água aqui. Essa é boa, hein?
Em dias de loja cheia, equipe curta, problemas operacionais, o que diferencia um gerente comum de um gerente que sustenta a operação sob pressão? Tan, 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 tan. Eu falei pra ela, vai devagar, você tá fazendo umas perguntas muito difíceis. Ah, nada, ele tá indo Dia cheio, loja cheia, lotada, graças a Deus, caos. e equipe curta. Primeira coisa que eu faria, como gerente, falei ali de estar presente, eu tenho que estar no meio. Se a loja tá cheia, eu já não tenho mão de obra, eu vou ficar com 3 horas de lanche, vou ficar com 5 horas de almoço, que é o que acontece. Cafezinho, batendo papo. Vou ficar no café eu já vi loja cheia, com o gerente na frente, olhando pro movimento. Aí não dá. Não, e no notebook, no meio da loja. Isso acontece, é vida real. Mas enfim, eu tenho que estar lá presente, por quê? Porque eu tenho que ser um apoio. Às vezes para ajudar com outro cliente, às vezes para passar uma venda. Às vezes, se eu sou gerente, eu tenho mais habilidades, entendo eu. Às vezes eu já sei todos os processos da loja. Eu sei passar venda, eu sei atender, eu sei embalar, eu sei o que está no estoque. Eu sei, os 360, ok. O vendedor às vezes é muito bom numa coisa, a caixa é muito boa em outra, ou seja, eu vou ajudar em todas as áreas. E mais importante, pensando aí em experiência do cliente, eu vou estar presente para entender e ver cada cliente que entrar. Cliente entrou, tá todo mundo atendendo? Eu recebo. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Olha, a loja tá um pouco cheio, né? Você tá vendo aqui, graças a Deus, quebra o gelo. O que te traz a loja hoje? Escuta um pouco o cliente. Aí esses 5, 10 segundos, talvez, de olho no olho, mostrar para o cliente que você notou que ele entrou, porque o problema não é a loja cheia, é o cliente não ser notado. Sim. Quando você não é notado, você se sente sem importância, um nada. E aí você já começa a julgar seu atendimento pela hora da entrada. E isso vai impactar no restante. Pensa comigo, se eu já não fui notado, já estou me sentindo menos importante, estou vendo todo mundo sendo atendido. As pessoas passam por você e ninguém fala nada. E às vezes o produto que eu tenho, às vezes nem tem. Eu vou subjugar por tudo que eu já vivi atrás. Eu vou achar que é má vontade, eu vou achar que ninguém, né, quis procurar lá no estoque. Enfim, então, para o gestor é importantíssimo ele estar no salão de venda para acompanhar quem está entrando, qual que é a procura, para evitar até um possível furto, para evitar qualquer coisa. Porque loja cheia também é oportunidade para quem não tem nada o que fazer. Então, você tem que estar olhando o 360, estar presente com a equipe de mão dada até esse caos passar. Aí depois que passou aquela muvuca, aí eu vou lanchar, vou tomar um café, vou fazer o que for. Mas eu tenho que estar ali atuando. Perfeito. E essa é uma realidade que está acompanhando a gente muito depois da pandemia, né? As lojas começaram a enxugar os quadros e aí você precisou muito desse gerente multifuncional que conhece o operacional e que ele está em todos os pontos ao mesmo tempo, né? Então, um gerente que ele domina o espaço físico dele, que ele conhece tudo, nesse momento ele é uma peça-chave, porque a equipe vai olhar e vai ver lá o que eu recebo muito de vendedores me mandando, mas eu passei lá na sua loja, vi você jogando lixo, Marci, vi você carregando as caixas. Que é uma coisa parece tão simples pra gente. Eu falei, gente, meu gerente não, na hora que a loja tá cheia, se vira, vai pro estoque, faz outra coisa, não passo venda, não faço isso. Então, assim, chegou o cargo de gerência, de gestão para você servir e o que você fez? Você se excluiu e se afastou do seu time. E aí, querido, não tem como você conseguir resultado, não. É gerência perto. Além de resultado, não tem admiração, não vai se sustentar a longo prazo. Não tem respeito, Tem muito gerente que tem preguiça de gente. Eu já vi gerente que o vendedor estava com uma venda difícil no caixa, falou, chefe, me ajuda aqui para fechar essa venda. Não, vai lá. Se ele pedir um desconto, dá 5%. Meu Deus. Onde já se viu? Se você está nesse cargo de gestão, você pode até não ser a pessoa mais social do mundo, mas você tem que entender que são nesses momentos cruciais de pressão, de objeção, de um cliente pedindo desconto, que você tem que intervir. Quantas vezes, acredito que você também, o vendedor chegou a mim e falou assim, Lucas, o cliente só vai levar se tiver desconto. Vamos lá, pelo amor de Deus, para me ajudar a fechar a venda. Eu fui. Não deu desconto. Conversei, falei da vida, perguntei o que o cliente fazia, quebrei o gelo. No final falei assim, débito ou crédito? Aí o cliente, pode ser no crédito? Claro, o senhor quer parcelar? Até em quantas dá para fazer? Eu vou fazer em 3 vezes para você. Fechei em 3 vezes, sem juros, mas sem desconto. Aí eu virei pro meu vendedor e falei assim, você falou que ele só ia fechar se tivesse o quê mesmo? Então essa insegurança dos vendedores tem que ser sanada com a confiança do líder, do gerente. Gerente que tem preguiça de gente tá na profissão errada. Tá mesmo, principalmente do varejo. Principalmente do varejo. Vamos nessa. Tá caminhando já pro final. Vou fazer a última pergunta aqui. Mas se você quer ver a sua pergunta aqui nesse quadro, manda aqui nos comentários.
a gente vai falar o seu nome, bota até a loja também, ou a cidade que você mora, que a gente vai colocar a sua pergunta aqui para a dona Marciele Barros responder, Manda pro ou Lucas também. eu também respondo. Mas vamos lá, essa aqui é boa. Mande. Não, era para ser a bônus, mas eu já vou falar aqui, tá? Tá. O time não reage a incentivo nem a cobrança. Antes de trocar alguém da equipe, o que a Marci revisitaria nela mesma? Aí essa parte de autocrítica, autoconhecimento, ou seja, seu time não está reagindo a bônus, a dinheiro, a premiação, nem a sua cobrança ali presente. Antes de trocar qualquer peça da equipe, o que você revisaria na sua liderança, na sua gestão? Minha postura, em tudo. Eu iria, de fato, ter esse momento de tentar aonde eu estou errando, o que eu não fiz, qual foi o processo que eu deixei de fazer, porque, assim, tudo gira em torno da liderança. Então, tudo é em torno da gente. O que eu já fiz? Só que muitas vezes, ou nesse momento, a resposta não vai estar em você. Porque eu vivi isso numa empresa que eu peguei, era uma loja que já tinha 4 anos o mesmo time, e tinha 2 anos que eles não entregavam meta. E aí demitiram o gerente e me colocaram lá. Era uma equipe muito amiga entre elas, ninguém chegava atrasado, ninguém faltava, mas elas não entregavam resultado de jeito nenhum. Era todo mundo muito bonzinho. Muito bonzinho, loja impecável. É difícil mas tomar uma não decisão entregava nesse resultado caso, né? de jeito nenhum. E aí eu ainda fiquei 2 meses observando, fiz gincana, chegava mais cedo, era a primeira a sair, a primeira a chegar, a última a sair, ficava de 10 às 10 para entender como que funcionava, foi até no Brasília Shopping, como que funcionava ali, e não fluía, a equipe fechava, isso aqui não funciona, era um tal de, aqui não dá certo, isso aqui não funciona. Dentro de todo time tem um líder, né? Então, Sim. eu identifiquei quem era a liderança daquele time e foi o primeiro que eu demiti. Quando eu demiti a primeira, a equipe sentiu, aí formaram um motim. Não vai contratar ninguém. Eu anunciei as vagas e precisei trocar todo mundo. Até hoje, essa loja performa super bem. No segundo mês, com a equipe nova, a loja teve um crescimento de 60%. 60%. É muita coisa. Deixei uma menina lá promovida, já no meu lugar, e fluiu. Então, muitas vezes, olhei para mim o que eu precisava fazer, todas as ferramentas, puxei aquela culpa toda. Enquanto líder, eu vou entrar nos atendimentos, vou dar feedback, mas a cultura que já estava ali era de uma empresa familiar entre elas. Então, existia acordos básicos, dos domingos que uma ia trabalhar, a outra não. Quase uma ONG, né? Era uma ONG, uma cobria o sábado da outra, e aí para ter folgas no sábado, então elas criaram uma cultura e uma lei interna onde só elas eram beneficiadas. Como empresa, ela tem CNPJ e ela não é ONG e ela precisa faturar em todos os momentos, isso teve que ser quebrado. Então, de fato, precisou de uma liderança entrar lá para ver o que estava acontecendo, uma liderança que não era corrompida. Por quê? Porque a gerente anterior a mim, ela fazia a mesma coisa, então ela folgava até para se beneficiar os sábados, também, né? Ia embora na sexta hora que ela queria, então ela ficava na mão dessa equipe, e essa equipe tinha ela na mão e ela tinha a equipe na mão dela. A supervisão não era de Brasília, vinha uma vez a cada 4, 5 meses, então ela não sabia o que estava acontecendo. Sim. E essa loja tinha muito potencial, mas ela não acontecia. E a culpa era do shopping, a culpa era do cliente que sumiu, a culpa era externa, nunca era interna. E até hoje essa loja está performando bem, já abriu uma segunda loja e fluiu. Então, tem que fazer essa reflexão de aonde é a minha culpa e o que eu tenho que mudar na minha postura. E se você se revisitou toda, viu que não é com você, pode trocar esse time com muita segurança. Você falou de postura. Então, quando a gente fala assim que eu fui olhar para a minha postura, talvez seja falta de decisão, porque a falta de decisão já é uma decisão. Já é uma decisão. Quando eu escolho não agir, eu assumi aquilo ali. Perfeito. Entendeu, né? É uma ação e uma omissão, né? Se eu não agir, eu vou me omitir. E assim, é ser perfeito. Aqui, eu ainda escutei essa frase. Você ganhou um presente com essa equipe aqui nunca te dá trabalho. Eu falei, mas não me dá resultado. Então, para mim, é um trabalho.
Equipe que não dá resultado é um trabalho, né? É um trabalho, de certa forma. Vamos lá. Não, deixa eu te falar, não dá mais tempo não, dá? Dá, só A um última? conselho, a última, pra fechar Ela aqui. começou, gente, Com então chave de ouro, vamos peraí. lá, vai. Tivesse agora aqui um conselho prático para o gerente que acabou de assumir o cargo, mas ele quer desistir. Esse gerente, ele viu que é só BO, Só bomba. que não é a história que contaram para ele. O Olerite está lá lindo, mas é muito problema, não está compensando a paz dele. Qual que seria o conselho que você daria para esse gerente? Posso falar mesmo? Sem Pode. fazer Por mexer? favor. Contrata Desiste. a Marci ou contrata o Lucas. Porque, para mim, hoje, o valor de uma mentoria, ou de ter um mentor, ou de ter uma pessoa que vai te ajudar, é isso. Não é para te ensinar a vender, não é para te ensinar a passar a venda. Às vezes é só para encurtar o seu caminho ou para minimizar os danos. E te ajudar a ter tomadas de decisões melhores, né? Mais É isso, um assertivas. olhar mais macro. Porque, às vezes, o que ele está passando hoje, você já passou, eu já passei. Não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém, mas a gente já viveu essas situações muito mais vezes. Vou dar um exemplo. Todas as perguntas que você fez, que eu fiz, quem está nos assistindo, com certeza, ou já passou, ou está passando, ou vai passar. É impossível não acontecer isso. Então, eu acredito muito que a sabedoria, a única moeda que compra a sabedoria é o tempo. Então, quanto mais você vai vivendo essas situações complexas, mais você desenvolve sabedoria. Então, se a pessoa está querendo desistir, chama alguém que admira, que já viu um trabalho em alguma forma, que já trabalhou com a pessoa antes e gostou, né, do resultado que ela tinha. Vai bater um papo, chama para tomar um café. Se tiver condições, invista numa mentoria, contrate um mentor ou uma mentora, porque isso é maravilhoso. Porque às vezes a pessoa só quer desistir porque ela não vê luz no fim do túnel, ela não tem clareza, ela está perdida. Você só vai ajustar a rota, mostrar que é possível, às vezes com o próprio caso que você já passou e como você saiu dele, e a pessoa vai falar, nossa, é possível. E o que é mais prazeroso? Ela passar essa fase de desistência, que é normal, porque a desistência é desespero, é emocional, como você falou. Como é que tá minhas emoções? Às vezes eu não tô me reconhecendo como pessoa pela falta de resultado. Eu sempre dei resultado, a equipe não dá, então eu sou ruim, eu não era pra eu estar aqui. Aí vem a culpa, né? Vem a culpa, o chicote, começa a dar tudo errado. Aí o que é mais fácil? Desistir ou procurar evolução? Porque esses dias eu escutei uma coisa muito legal também. A gente fala muito de se reinventar, mas o que chegou na Marci até hoje é toda a sua história. Não tem como você reinventar o que passou. O que é possível é você evoluir, criar um próximo passo melhor, com tudo que você já viveu até aqui. Então, se essa pessoa está prestes a desistir, não desista, procure ajuda. Levantar a mão e procurar alguém não é sinônimo de fraqueza, e sim de força, de resiliência, de querer vencer. Porque se essa pessoa desiste, ela assinou embaixo tudo aquilo que falaram, que era incompetente, que não devia ter virado líder, quem que foi que promoveu essa pessoa. Eu já sabia que ela ia desistir ou que ele ia desistir. Exatamente, então não dê esse gostinho para quem quer ver você desistir, para quem quer ver você perder. Faça os inimigos chorar. Exatamente. Respondido? Respondido, muito obrigada. Foi 10. Foi valeu, ótimo, vida real. Vida real, obrigada pelo aprendizado. Foi lindo. Eu que agradeço. Eu sempre aprendo a falar mais bonito com a Marci. Que nada. E eu, como é que é o nome do escritor que você falou? Qual? Você falou um escritor aí. Agora? Não, agora lembra? Eu falei. Ele falou, LeBron James. Não conheço, gente. Já vou Mas pelo menos do futebol ela conhece. Tá bom. Gente, esse aqui foi o Gestores Sob Pressão, vida real, sem ajuda de chat GPT, Gemini, inteligência artificial, só bagagem real e vivência do varejo. Se você quer que sua pergunta esteja aqui no próximo episódio, coloca aqui embaixo, que eu não sei se você ou eu, mas nós vamos responder para ajudar essas pessoas aí. É isso, até a próxima. Valeu!